Como utilizar o React Flow, ou para qual tipo de projeto que ele é ideal. Caso você não conheça, o React Flow é uma library baseada no React para criar flows. Daqui a pouco eu mostro em tela para vocês, mas o que você vai ver nesse vídeo? É um projeto, uma ideia que eu tive ano passado, que eu acabei abandonando essa ideia, que é um gerador de mapa mental utilizando inteligência artificial. E para esse projeto eu comecei fazendo a POC pelo front, então eu criei só o básico, mas eu acredito que esse básico já vai ajudar você que tem interesse em utilizar o React Flow. E é um projeto que infelizmente eu acabei deixando de lado por conta de, sei lá, trabalho, família e enfim. Então, bora lá. Vamos entender primeiro o que essa tecnologia pode nos proporcionar. E apenas lembrando, tá? O código, ele já tá pronto, então eu vou só repassar, explicar alguns conceitos. E é isso, ele já vai estar rodando, o código do projeto vai estar aqui na descrição, caso você queira acessar. Caso você queira continuar com essa ideia de utilizar um mapa mental utilizando inteligência artificial, cara, só vai porque a ideia é muito legal e eu vou te mostrar o porquê que é legal, tá? Bom, vamos lá. Essa ideia eu já tenho ela desde o ano passado, igual eu comentei, desde o dia 19 de agosto, mais em específico, né? E aqui eu separei algumas ideias do que você consegue criar, do que eu queria criar na realidade, né? Eu peguei dois projetos na realidade de referência, que é o Mapify, que esse projeto também é top demais. Eu acho que ele é um dos melhores do mercado atualmente, que ele só é para isso, ele só resume mapas mentais com inteligência artificial e ele consome de muitos lugares, então ele pode consumir através de um vídeo de um YouTube, de um áudio, de um documento, arquivo em Excel, até um website, assim, ele consegue gerar um mapa mental. E por mais que ele seja o mais completo, né, do mercado, eu queria criar algo um pouco mais diferente, um pouco mais de profundidade em alguns tópicos. Eu queria poder também fazer algumas notas e fazer mais ou menos um sistema muito parecido com o Notion, essa parte de notas, mas de um formato diferente do que eles entregam aqui. Então esse projeto é bem legal, principalmente essa parte do mapa mental, né? Então é um projeto bastante poderoso, né? Então ele tem vários modelos aqui, ó. Modelo de brainstorm, de plano, aprendizado, de análise. Então é bem legal, tá? E dá pra você utilizar, eu acho que tem um plano gratuito. Mas eu acho que não tem nenhum plano gratuito aqui, mas eu acho que você pode testar. Depois de um dia você perde o acesso. Eu acho que é algo assim. Outro projeto é o Xmind AI. Esse carinha também bem legal. Tem uma usabilidade muito bacana. Por mais que ele tenha várias soluções, eles têm também uma solução de mapa mental. Também achei bem legal, tá? E foi partindo dessa ideia que eu comecei a procurar qual tecnologia eu poderia usar, né? Então, na realidade, eu já tinha na cabeça, né? Porque atualmente eu trabalho com React Flow, então caso você não conheça. Então, o React Flow você consegue criar nodes, ads, diagramas, é muito utilizada essa biblioteca. Dá para fazer muita coisa com ela. Por mais que ele tenha uma parte paga, tá? Você, né, dependendo de algumas features você vai ter que pagar. Só que o free dele já dá para fazer muita coisa legal, e é muita coisa mesmo. E é open source, tá, galera? Então, o que dá para você criar com o React Flow? Além de criar, por exemplo, os mapas mentais, você consegue criar fluxos. Que nem, por exemplo, o Zarpon, não sei como quer falar, mas é uma empresa brasileira que você consegue criar fluxos, mas para um nicho específico para o WhatsApp. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma clínica e eu quero automatizar o processo de WhatsApp ali com os meus clientes. Você cria um fluxo e esses clientes vão seguindo esse fluxo. Então, essa daqui é uma ideia. Tem softwares também de integrações, que é o caso da empresa que eu trabalho, e tem muita outras coisas que dá para você utilizar também utilizando o React Flow. E tem muitas empresas que utilizam, mas ela é mais utilizada mesmo para criar fluxos, né? Ou até mesmo diagramas, conexões, integrações. Então, vamos lá ver o projeto. Não espere um grande projeto, é uma POC, né? Mas aqui a gente já vai conseguir ver alguns conceitos bem legais, assim, né? É um projeto que a ideia era gerar mapas mentais com foco em uma fonte só. Então, por exemplo, eu quero estudar sobre empreendedorismo. Então, o foco principal iria ser empreendedorismo
E cada nó desses daqui seriam tópicos sobre empreendedorismo. E a ideia é, quando o usuário clicar, iria abrir tipo um side sheet aqui e explicar detalhadamente o que você precisa fazer, o que é isso e como que funciona. Então essa era a ideia do projeto que eu tinha inicialmente. A gente vindo aqui na parte de edição, teria o Open, que é o que eu comentei, isso aí eu não cheguei a fazer. Tem a parte do Edit, que eu só alterei a label e fiz o Generate AI, mas como não tem AI que não faz nada, né? E o Deletar. Já aqui nas linhas, a gente tem como mudar a cor também, porque essa era uma das minhas ideias de gerar cores. E tem como você deletar a linha também. E tem como você também criar conexões, tá? Bom, e é óbvio, tem como você adicionar nodes também, tá? Mas assim, é um projeto bem cru, né? Mas é um projeto que já tem alguns conceitos, pelo menos conceitos básicos sobre o React Flow. Como conceitos de nodes, conceitos de ads, conceitos de connection line. E é claro, né, utilizando o ChatCNY, que é uma library maravilhosa. Bom, agora vamos partir para o código. Bom, gente, estou de volta. Já estou aqui no meu arquivo app, né? E aqui eu vou ir bem direto ao ponto. Não, por favor, não se prendam à estrutura, à arquitetura, a nada, porque isso aqui é uma POC que eu fiz e tenta se abraçar os conceitos que eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo, porque o React Flow é uma biblioteca que ela é uma biblioteca muito boa, só que dependendo do que você for fazer, ela é chatinha de se trabalhar, envolve muitos cálculos também, dependendo do que você for fazer. Então, caso você não conheça zero dessa tecnologia, fica no vídeo que eu te explico pelo menos os conceitos básicos do conector, ads e algumas funções que eu mesma não tive a capacidade de criar, tá? Eu confesso para vocês que eu utilizei muito do open source e da comunidade do React Flow, que é muito forte. Você vai ver durante o vídeo que eu vou te mostrar exemplos. E bora lá. Bom, gente, comecei aqui o meu app TestX chamando o provider do React Flow e eu importo o React Flow aqui, passando os meus nodes, os meus ads e a minha connection line também. Aqui eu chamo minha função de node change, um add change, e eu importo meu controls e meu background. Controls, vazou aí eu. Controls seria essa parte aqui, então é o que você consegue fazer zoom, voltar, tem algumas funçõezinhas básicas aqui. E o background é justamente esse carinha aqui de trás, que eu quis usar essas dots bem tranquilinhas, certo? Partindo para cima, a gente tem a função do onConnect, que essa função serve para conectar um conector a outro, tá? Então, vai entrar nessa função aqui. Eu inicializo os meus nodes com essa estrutura, chamando essa função create node ads, mas eu já entro dentro dela, tá? Primeiro, vamos entrar aqui nos meus componentes, o meu componente de botão. Então, se eu adiciono um node aqui, ele vai adicionando. E ele adiciona também com base no zoom e na posição do meu canvas, tá? E, bom, o que eu tenho aqui? Eu até coloquei aqui um link de referência que eu peguei desse carinha que ele criou, que ele já faz o cálculo automaticamente com base no zoom que o usuário ele tá e com base na posição do canvas, tá bom? Vou deixar esse projeto na descrição, tá? Vai estar no meu GitHub também, eu vou deixar esse link aqui comentado, caso você queira dar uma olhada, certo? Vamos entender o que essa função faz. Bom, partindo daqui, o que eu vou pegar? Quais os dados, né? Então, eu pego a posição, a altura, pego o valor do X, o valor do Y e o valor do zoom, tá? O zoom do meu canvas. Com isso, eu faço um cálculo para pegar as dimensões da minha viewport com base no zoom, tá? Ou seja, na linha 23, eu já converto o nível do zoom em um multiplicador, porque quando o zoom ele é maior, as posições elas devem ser ajustadas, né? Porque senão, pensa, eu tô aqui e, sei lá, ele coloca um node aqui em cima.
ou aqui embaixo, ou aqui, tá? Então, ou seja, ele tem que saber calcular esse carinha corretamente com base no zoom. E ele deve saber calcular também com base na viewport, com base no valor das posições X e Y do canvas, tá? E essas posições, né, obviamente, não são fixas, né? Elas podem ser alteradas. Que mais que a gente tem aqui de cálculo importante? A gente também tem o tamanho do conector, então isso é importante, tanto o tamanho quanto a altura, que esse cálculo deve ser levado em base, e é isso, tá, gente? Bom, o ID. O ID eu só dou um length e crio um objeto aqui embaixo com o ID UID, onde eu passo a minha posição, que é o cálculo relacionado ao zoom, relacionado à posição do canvas, ao tamanho, e o current overlap offset. Por que tem esse cara aqui? Porque pode ter situações que eu adiciono o node e clico aqui de novo. E pode ter situação que ele fica assim, ó, um em cima do outro, tá? Então, esse custom overlap, ele faz isso, tá? Ele adiciona um espacinho a mais, olha lá. É que aqui não dá pra ver, mas ele vai adicionando esse espacinho que fica entre eles. Dessa forma, o usuário ele consegue ver que tem vários nodes aqui entre eles. E eu adiciono os nodes. Então, praticamente, um botão de adicionar é isso. Eu passo um type para ele, um type text updater. Por que eu passo esse type para ele? Porque eu criei um custom connector. E o que é um connector? Um connector é esse maluquinho aqui, é esse quadradinho, tá? Aqui na documentação do React Flow, a gente consegue criar alguns custom nodes, tá? Então aqui, nossa, tem vários tipos de coisas que você consegue criar. Tem vários exemplos muito legais. Tem, nossa, várias N formas de você trabalhar com os conectores e criar o seu próprio conector. Tá? Então aqui no meu, o que o meu conector faz? Né? Ele faz a parte de edição e a parte do delete, tá? Que é esses 3 pontinhos aqui. Isso aqui é um drop-down do próprio Shadowscene UI. E se eu clicar aqui no Edit, ele só altera o texto, não é nada demais. E o Delete, ele só faz um filtro, né? E é importante eu ressaltar essa linha aqui. Por quê? Pode ter situação que um conector está conectado a outro conector. Só que eu quero apagar esse conector, não faz sentido deixar uma linha solta aqui, né? Então é por isso que eu também apago as edits com base no source. Então aqui o edit ele só faz o edit. E aqui eu tenho um handle. O que é esse handle, né? Seriam essas bolinhas aqui. Então eu tenho um handle de target, tá? Target, e eu tenho um handle de source, que seriam a bolinha daqui. Então é aqui que ele junta uma com a outra, tá? Aqui a gente não vai ver 2 linhas porque ele já está conectado. Mas tem alguns casos e testes de uso que você consegue fazer isso. Aqui dentro não tem nada demais, tá? É só o meu ícone de coração, porque eu fiquei com preguiça de fazer outra coisa, e o meu drop-down. Beleza. Então a parte do conector é isso. Além da gente criar customs connectors, a gente também consegue criar customs heads, que seriam essas linhas, tá? Então aqui na documentação também tem vários exemplos legais. E essas linhas têm vários tipos. Então tem a linha reta, tem a linha do formato step, tem essa linha formato mais arredondada, que é o que eu estou utilizando aqui. Tá? E qual que é o benefício disso? Que o React Flow já disponibiliza um monte de função para a gente realizar esses cálculos, tá? Porque esse cálculo, ele é importante para ter essa experiência bem agradável, né? Experiência bem legal para o usuário. Bom, e o que a gente tem aqui dentro? Aqui eu inicio ele com alguns valores default de cores, a parte do hover. Então, por exemplo, se o usuário ele passa o mouse, aparecem as bolinhas e ele pode alterar a cor, ele pode apagar. E depois de um tempo, essa bolinha some. E aqui lá na sequência, eu já chamo minha função internal node, onde eu passo o meu source
e meu target, que essa função ela busca informações detalhadas sobre os nós, né, de origem, tanto source e destino do conector, que a gente utiliza ele como base para pegar as posições, que é essa função getAddParams, que depois eu entro dentro dela, que é uma função que não é do React Flow, que eu utilizei também muito o open source e a comunidade para criar essa função. E com base nos dados que ele me retorna, eu chamo a função para criar essa linha mais arredondada, e essa função em específico, ela me retorna um SVG, tá? Um path de SVG, e ela me retorna também algumas posições. Então aqui é mais umas funções de utilitárias, que nem um delete, a cor, um mouse leave, enfim. Aqui eu tenho meu SVG, que eu passo meu addPath, ou seja, é o que o React Flow gerar, né? Então eu renderizo ela aqui. E, bom, desse cara é isso. Assim, não é nada muito complicado até então. Bom, a gente tem outro ponto importante, que ele até tá com um probleminha de tipo aqui, depois eu dou uma olhada, que é a connection line, que seria essa linhazinha aqui, ó, que tem também essa curvatura, né, bem legal, que a gente consegue conectar, ó, ele meio que puxa o mouse pra cá. E a gente também consegue criar customs, né? Vamos entrar aqui, ó, peraí. Já tem até aqui, ó, connection line. A própria documentação já deixa algumas coisas pré-prontas, então você meio que só faz um Ctrl+C, Ctrl+V do que você quer utilizar. Então, no meu caso aqui, algo bem tranquilo, então eu pego os meus addParams, passo um node, né, no meu from node, da onde vem o meu target node, para onde vai. E também faço a curvatura da linhazinha, né, que retorna o addPath, igual eu falei anteriormente, e eu só passo no meu SVG, que ele monta esses carinhas. Bom, gente, a parte de componentes é isso. Agora vamos para a parte mais treta da coisa, tá? Que é esse cara. Antes de eu entrar nesse cara, vamos passar aqui no Create Nodes and Adds, que é a função inicial que eu chamo ela aqui, tá? E para criar todas essas funções que estão aqui, eu não criei isso aqui da minha cabeça, tá, gente? Assim, eu sou uma pessoa que eu sou inteligente, mas ainda não cheguei nesse nível de realizar cálculos tão complexos como esse, tá? Então, boa parte dessas coisas aqui eu peguei própria da comunidade. Então, vamos para a parte do Create Nodes and Adds, porque quando a gente dá o F5, a gente já tem uma estrutura aqui pré-pronta, a tela já está centralizada. E o que a gente pode reparar com essa estrutura aqui? Que ele meio que faz um círculo, ó, tá vendo? E isso é algo que eu queria mesmo fazer, tá? Eu já queria montar mais ou menos desse formato, tá? E para isso, o que eu fiz? Para criar os meus nodes por default, eu preciso saber aonde que é meu centro da tela. Então, esse é o cálculo para calcular o centro da tela, e eu coloco a posição inicial do meu target e do meu solto também, porque eu coloquei ele como solto porque ele estava solto aqui. Deixa eu dar um F5, ó. Ele está na mesma posição que o target, porque na época eu acho que eu estava validando a hipótese e eu fiz desse jeito, tá? Então, que eu tinha mencionado, né, do cálculo do 360, então eu utilizei isso como base. Ponto importante, definir esse valor como 10. Então, eu faço o cálculo do círculo com base no valor de nodes iniciais, que, por exemplo, no meu caso é 10. Se você for fazer um back-end, esse dado não vai ser fixo, então vai depender de quantos dados tem salvo na sua base de dados, né? Então aqui eu faço o cálculo do grau, do rádio, e pego a posição X e Y, tá? E para isso eu dou um push no meu array, passando o type text updater, que é o meu conector. Não sei porque que eu coloquei esse nome, não sei na época que tinha na minha cabeça. E os meus adds também, tá? Eu até dei um console log aqui para vocês entenderem como que é essa estrutura, tá? Então, a estrutura do node
ele já retorna aqui a data com a label, a questão da posição que eu falei para vocês. A posição 10, que é o solto, né? Ele vai ficar aqui mesmo. E aqui ele já começa a fazer o cálculo com base na posição do usuário. Então aqui a gente já tem toda uma estrutura. E repara bem no ID, né? Porque o ID que eu coloquei aqui é o index do array. O ideal é você não fazer isso, tá, gente? Mas é uma POC, então tudo bem. E a gente tem os edges, ou seja, as conexões. O target, ele diria que é a fonte da verdade, né? É o miolo de tudo. Então, o target sempre vai chamar a minha primeira posição aqui, como é o meu ID, eu coloquei como target, mas poderia ser outra coisa, só que daí eu teria que referenciar os meus edges também com essa outra coisa que eu quisesse colocar. E eu passo o source. Então, ele vem de onde e vai para onde. Né? Então, você pode ver aqui, ó, que eu estou referenciando todos como target. Menos o meu solto. Aqui, ó, que é o meu source 10, né? Então, ele está referenciando ao target 8. Foi por isso que eu queria fazer isso. Agora eu lembrei. Que eu queria testar ver se isso aqui estava funcionando legal. Né? E essa parte do valor inicial é isso. Agora vamos para a parte das funções. Que é o quê? Essas funções, galera, igual eu comentei com você, principalmente essa parte, que ele pega o valor da intersecção do node e da intersecção do edge para calcular a posição e me dar uma posição mais certa e específica x e y do meu node ou do meu edge. Para isso, utilizei como base também esse artigo, que é um problema já matemático, que aqui embaixo, caso você tenha interesse, você já sabe, né? Vai estar no projeto do Git. Utilizei com base essa fórmula matemática, que eu infelizmente mesmo, eu não salvei a referência da onde que eu peguei o código em si, tá? Mas praticamente o que está aqui é o cálculo que está aqui. Eu até deixei aqui no meu app algumas referências que na época eu utilizei. Então, esse aqui eu acho que eu utilizei para alguma coisa, que eu não lembro agora. Talvez, eu acho que foi para isso, infelizmente eu não lembro. O resizer, que era algo que eu queria implementar. Então, esse aqui é bem legal também. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é com o botão direito. Você consegue duplicar ou você consegue deletar. Esse aqui bem legal também. Esse aqui é a referência do botão, né? Certinho. Deixa eu ver. Esse aqui também é bem legal. Esse cara. Porque você consegue editar, né? Era algo que eu queria fazer nesse projeto. Eu utilizar esse outro projeto como base, né? Você puxa e arrasta, você cria já alguns nodes, né? Também é bem legal. Isso aqui. E é bom que é open source, né? Então você consegue utilizar como base. Esse projeto é bem legal, porque era algo mais ou menos isso que eu queria fazer, né? Uma estrutura muito parecida com essa. Bom, eu não achei, infelizmente, eu não salvei mesmo. Mas saibam que esse código eu peguei da própria comunidade, tá? O do Edge Position também é a mesma coisa. Não me lembro de cabeça agora, mas o que eu me lembro que eu tive muita dor de cabeça, eu tive muita dificuldade de fazer esses cálculos, tá? De intersecção e cálculos de posição também. É isso, tá? Trabalhar com React Flow é algo que é, de fato, muito desafiador, dependendo do nível de complexidade do projeto que você está trabalhando. Você vai quebrar sua cabeça mesmo e não tem jeito, né? Porque, dependendo, envolve bastante teorias de matemática mesmo, dependendo do que você for fazer. Tem muita coisa aqui muito legal. Tem muita coisa do Pro também, que é muito legal. Só que tem muita coisa do Pro que a própria comunidade faz uma versão open source e você consegue utilizar em seus projetos. Obviamente, não vai ser fácil, porque você precisa alterar algumas coisas e isso é natural, mas a comunidade do React Flow ela é muito aberta e o pessoal cria bastante coisa em volta do React Flow.
Mas de qualquer forma também, se você tiver condições de pagar, pague, porque vale cada centavo e também é seu tempo, né? Porque imagina você ter que criar vários tipos de conectores aqui, com toda essa estrutura desse formato, sabe? Sendo que você, dependendo, você já pode ter um pronto. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima. Valeu!